Mensagem dia 24/7/2014. Crescer em sabedoria dá o direito de ser um anjo de luz. Mesmo andando na terra, ainda com o corpo que nasceu do pecado original, porque Deus é quem determina o poder desta pessoa, e não um aqui na terra, que para se fazer um membro deste serviço, tem que fazer a faculdade. Sabendo eles que sem esses estudos não passa para ser um sacerdote, bispo ou cardeal, para depois vir ser um papa. Se assim for conforme a votação que receber, onde dá o direito de se eleger como principal da igreja que Jesus passou a Pedro I. Mas dar direito a um que pouco estudo teve, só pelo poder do Espírito Santo. Como é esse teu caso, meu filhinho, onde podes falar abertamente, porque já não é mais o teu espírito que fala, é dele que parte o que falas aos que estão te ouvindo. Veja que tamanho é esse teu trabalho, que não se embaraça no que falas. Só nisto causa inveja aos que se dizem servidores de Cristo. Por muitos anos, tudo isto estava vindo certo, como foi o caso do último Papa, João Paulo II. Mas depois que deixou o seu cargo, a luz de lá se afastou, onde enganava, vencendo toda a humanidade, com esse que se diz um servidor de Jesus sacramentado. Esta farsa se esconde por baixo de sua veste que vem usando. Não foi o Espírito Santo que deu o direito no momento que foi nomeado, e sim por um que deveria vir no fim dos tempos. Como agora já não se pode mais contar com ele, por ser uma verdadeira besta, o mundo começa a sentir o peso do pecado cada vez mais. A filosofia criada por eles mudou quase tudo nesta nova cartilha. Ali, pelo que escrito está, a inspiração é obra do diabo, para dar direito a ele como chefe da Igreja Católica. Por isso, quem estiver sendo fiel a Jesus e a mim, que sou sua mãe, e José, patrono desta Igreja, dará o direito de viver eternamente, como virá acontecer tão logo. Senhora do Rosário e Pedro II. A filosofia criada por eles mudou quase tudo nessa nova cartilha. Eu não sei se foi essa semana ou foi semana passada, que aquele que está lá em Roma, agora parece que quer proibir as missas que são rezadas em latim, e as pessoas que são tradicionalistas estão se revoltando com isso, com mais essa mudança dentro da igreja. Aqui Jesus, Nossa Senhora fala: por muitos anos tudo isto estava vindo certo, como foi no caso do último Papa, João Paulo II. Mas depois que deixou o seu cargo, a luz de lá se afastou, onde enganada vencendo toda a humanidade. Depois que João Paulo II deixou a terra, a luz de Roma se afastou, e toda a humanidade vem sendo enganada. As mensagens são muito claras. Tem pessoas que vêm aqui conhecer a obra e se escandalizam com essas mensagens porque diz que João Paulo II foi o último lá em Roma. Eles acham que depois dele veio um bonzinho ainda, e que esse bonzinho está sofrendo e vai voltar a salvar a igreja. Assim o mundo não teria fim, as mensagens seriam falsas. A Nossa Senhora não teria dito certo em Garabandal, quando disse que seriam só mais 3 papas. Olha o que Nossa Senhora falou: depois que João Paulo II deixou o seu cargo, a luz se afastou de lá, onde vem sendo enganada toda a humanidade. Ainda depois do programa, o Eugênio me mandou uma mensagem ali no meu celular que não abri, mas eu só li um pouco assim, e diz que aquele que está em Roma vai fazer uma missa, não sei qual país lá, que só os vacinados vão poder participar. Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Esse plano está indo de vento em popa. As pessoas estão caindo. A maioria da humanidade vem sendo enganada. Nossa Senhora está falando, está alertando. Prestem atenção nas mensagens.
A mensagem também fala: crescer em sabedoria dá o direito de ser um anjo de luz, mesmo andando na terra. A gente fez alguns retiros, e 2 retiros a gente fez os santos anjos, e eles explicaram o que é ser anjo. Ser anjo é fazer a vontade de Deus, ser um mensageiro, um portador da mensagem de Deus. A Nossa Senhora está confirmando isso. Crescer em sabedoria, sabedoria de Deus. Os homens não são sábios. A sabedoria vem de Deus. Crescer em sabedoria dá direito de ser um anjo de luz, mesmo andando na terra, ainda com o corpo que nasceu do pecado original. Tentando explicar assim, pelo que eu entendo, a gente é pecador. A gente vive nesse corpo de pecado. Mas quando a gente faz a vontade de Deus e fala da vontade de Deus, tenta passar para outras pessoas, essa é a vontade de Deus, a gente está fazendo o papel de anjo, porque estamos servindo a Deus. Não somos bons, não somos sabedores, apenas enviados de Deus, portadores da mensagem dele, fiéis à mensagem dele. Porque muitos sacerdotes sabem da verdade e não falam. Muitas pessoas consagradas estudaram, sabem o que é certo e o que é errado e não fazem mais, não falam mais, não falam a verdade para as pessoas. Por isso não são mais considerados anjos de Deus. Anjo é aquele que carrega a luz, que fala de Deus, que fala da verdade que é Deus, das vontades de Deus. Isso é ser um anjo de luz. Como ser um anjo de luz nesse mundo hoje tão difícil? Dizendo sempre não para o diabo. Também tem outro santo que eu já li, que ele diz: o que é ser santo? É dizer sempre sim para Deus. Deus quer, eu faço. Deus pede, eu vou fazer. Deus gosta, eu também vou gostar. Isso é ser santo já aqui na terra. O pai falava nos últimos dias: eu não sei mais o que fazer. Eu faço tudo o que ele pede, eu não sei mais o que fazer. E assim ele partiu. Ele fez tudo o que podia, tudo o que ele sabia. E assim também será a hora de todos os que forem fiéis a Deus. Vai dizer: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Agora é só com o Senhor. Ajude-me a cumprir a vossa vontade até o finalzinho. Eu acabei de ler essa semana o livro do Padre Cícero, e ele tem, no final do livro assim, tem uns pensamentos, umas frases que ele deixou, e eu copiei aqui. Eu me lembrei de tudo que está acontecendo, e as mensagens também falavam que haverá uma limpeza. O Padre Cícero deixou escrito: o Pai Eterno se arrependeu de ter acabado o mundo de uma vez só, com o dilúvio, com Sodoma e Gomorra, né? Aquele castigo assim grande que matou todo mundo na mesma hora. Agora vai acabar de pedaço em pedaço, de tempo em tempo. Um pedaço aqui, outro acolá. Um com fome, outro com peste, um com tempestade, outro com inundações, outro com guerra e outro com tremores de terra. Não é o que está acontecendo hoje? E por que está acontecendo assim? Porque Deus é muito, muito misericordioso. Nós estamos vendo o que está acontecendo com as pessoas. E temos tempo de nos arrepender, de pedir perdão, de mudar de vida. Para muita gente o mundo já acabou e para nós ainda não. Temos tempo de nos converter. Eu também tenho falado muitas vezes aqui, assim, eu já falei até para o Padre Geraldo isso, Padre Geraldo, às vezes eu tenho medo. Quando eu falo, parece que eu estou sendo muito autoritária, assim. Eu não sei, eu tenho uma vontade de falar na hora, parece que se eu não falar eu vou morrer. Daí eu li no livro do Padre Cícero também, que até eu me lembrei do que eu falo bastante aqui. A pessoa que nega, esconde os pecados, recebe a maldição de Deus. Olha o que eu sempre falo, não adianta querer enganar o padre, querer enganar a igreja, querer enganar a família. O padre absolve, mas não voga. Ele absolve porque não adivinha o pensamento de ninguém. Mas Deus está vendo a tua má intenção e por isso ele amaldiçoa. Olha como é grave, as pessoas que ainda estão fazendo pecado grave, estão vindo na igreja se confessando.
O Padre absolve porque ele não adivinha o pensamento e a sua má intenção. Mas Deus está vendo a sua má intenção e por isso ele amaldiçoa. Isso acontece, está na Bíblia, as pessoas que comungam em pecado mortal. A comunhão é para nossa salvação, mas quando a gente comunga em pecado mortal, é para nossa perdição. E assim também a confissão. O Padre absolve porque não adivinha pensamentos, mas Deus vê a sua intenção. E ele, ao contrário, ao invés de abençoar, amaldiçoa. Então vamos tomar muito cuidado. A gente não vai ser perfeito aqui na Terra. É impossível. Somos pecadores. Devemos sempre colocar isso na nossa cabeça. Somos pecadores. Pecamos todos os dias. O profeta também pecava, pedia perdão todos os dias. Esse é o nosso dever, pedir perdão, mas cuidar para não cair em pecado mortal, porque Deus vê o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa intenção. E o Padre muitas vezes absolve, porque não conhece o nosso pensamento, mas Deus conhece. Então vamos ter muito cuidado. Deus já está sendo muito, muito desprezado. Que Ele não seja por nós também. A gente que já conhece as mensagens, a gente que já foi educado, que vive isso aqui na igreja, tem a oportunidade de morar perto da igreja. Tem muita gente que não mora tão perto, mas vem todo domingo. Vamos fazer isso com mais fé, com mais devoção, com mais amor. Deus é muito bom. Ele está aqui de portas abertas e braços abertos na frente da igreja, esperando todos. Olha como Ele é misericordioso. Muitos lugares as igrejas foram fechadas, as pessoas estão sem missa. Agora essas pessoas que não acreditam nessas mensagens, esperam que aquele bonzinho vai voltar e vai salvar a igreja, foram proibidos também de rezar a missa em latim. E nós aqui temos a igreja, temos o Padre, que saiu que está passando por um problema de saúde muito sério, que já poderia ter morrido. Graças a Deus ele está bem. Deus está dando saúde para ele, força, sabedoria para guiar esse último rebanho. Então vamos ser gratos por isso. Vamos ser sinceros para Deus. Somos pecadores, mas pecado mortal vamos evitar o máximo possível. Evitar a ocasião de pecado mortal. Tem muita gente que não quer cair no abismo, mas vive à beira do abismo. Isso é muito perigoso. Aquele que brinca com fogo vai se queimar. Então cuide, não se ache assim o poderoso. Eu não vou fazer isso, eu não caio. Cai. Como disse o Padre Pio, quando você não tiver medo, aí você deve ter medo. Porque somos pecadores, somos todos iguais. Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém já é santo, puro aqui na terra. Somos todos iguais, somos feitos da mesma carne. Temos as mesmas fraquezas, mas muitas pessoas caem porque se confiam, se acham já sabedoras de tudo e fortes para vencer o inimigo. Não, ninguém é forte para vencer o inimigo, só quem está com Deus, porque maior do que ele só Deus e Nossa Senhora. Cuidem para não cair, porque o Pai sempre falava, depois que cai é mais difícil de levantar.